E aí, galerinha, beleza? As calopsitas tão doidas aí, tão piando pra cacete, então vocês vão escutar os piados delas. Que eles escutam minha voz e começam a ficar falando também. Querem aparecer no vídeo. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouco, antes de eu continuar aqui com as aulas de busca, eu vou falar a diferença sobre pilha e fila. Eu preciso falar isso porque as implementações que a gente vai fazer, que nós vamos fazer futuramente, vão usar um ou outra, ou os dois. Ok? Então vamos lá. Eu vou primeiro falar da fila. O que é a fila? Aqui nós temos uma. Vamos colocar aqui que aqui é a entrada dos dados. Ok? Eu vou colocar com E de entrada. E aqui é o. Nossa senhora, era para fazer uma seta. Estava fazendo um quadrado aqui. E aqui é a saída. Ok? Entrada e saída. E aqui dentro, né, entre eles, né, é a nossa estrutura, que neste caso, pelo menos, que a gente está trabalhando, é a fila. Então, o que acontece? A partir do momento que eu mando um determinado objeto, neste caso que a gente está tratando são os nós, ele vai fazer o quê? Vai entrar aqui, eu vou mandar, ok? Vai ter o primeiro, eu vou colocar em quadradinhos que fica melhor. Por exemplo, eu tenho aqui o primeiro, ok? Vou ter aqui o segundo, e eu vou ter um terceiro, um quarto, e assim sucessivamente, ok? Então, possamos dizer que nós temos esta ordem, da direita para a esquerda, é a ordem ao qual entrou na nossa estrutura, que neste caso aqui, como eu disse, é a fila. Na hora que eu fizer uma solicitação, né, o computador ou como eu falou, corno, me devolve um desses, o que vai acontecer? Como é uma fila, o primeiro que sai é este daqui. Veja que ele foi o primeiro a entrar e ele foi o primeiro a sair. Então, é o que o povo chama de FIFO, né? Que é o first in, first out. Primeiro a entrar, primeiro a sair. PPS, né? É uma sigla meio estranha, mas primeiro a entrar, primeiro a sair. Essa funciona a fila. E se porventura entrar mais algum outro objeto, né, entrar mais alguma outra coisa, ele vai entrando no final da fila. E como que a gente implementa isso no Java, por exemplo? É lógico, cada linguagem tem uma determinada função. Vou ter mais para frente algumas aulas só sobre algoritmos, principalmente quando eu aprender linguagem funcional. Mas, pelo menos por enquanto, eu vou passar aqui. Ok? É um código bem simples, só para tirar essa dúvida. Ok? Então vamos lá. Primeiro, a gente cria uma fila, né? Uma fila de espera, vamos considerar esse nome. E é um queue. E veja que ele é uma interface, então ele não tem uma implementação já feita. Então eu vou colocar, por exemplo, aqui de integer. Então vou colocar alguns números, vou chamar de fila igual a new, e aqui entra o pulo do gato. Ele precisa ter uma determinada implementação, ele precisa ter uma classe para poder fazer isso. Só o queue não funciona, né? O queue na verdade é só a interface mesmo. Eu estou criando isso que é para poder ter algumas funções de fila. Então vou colocar um linked list desse jeito, beleza? E vou importar Ctrl Shift O aqui no NetBeans. NetBeans não, desculpa, aqui no Eclipse. NetBeans eu não lembro inclusive o comando. Então vamos lá. Para que serve esse query? Que é para eu poder ter esses métodos, que são os métodos de pegar somente o primeiro, né? Eu conseguiria fazer isso numa lista? Conseguiria tranquilamente. Eu poderia simplesmente ver qual que é o primeiro e assim ir removendo, mas com o query eu já tenho algumas funções, como por exemplo, organizar a própria fila e etc, organizar a lista. Isso o próprio query ele já faz meio que automaticamente para a gente. Então vamos lá. Eu tenho aqui a fila e eu vou adicionar alguns números. Vou colocar algo super, hiper, mega difícil, ok? Eu acho que nem mesmo no nível do Linus Torvalds ele consegue fazer, que são esses três objetos dentro da nossa fila, que é o 1, 2 e o 3. O ADD mesmo, a mesma coisa aqui numa
lista, list.add, e você adiciona os objetos. E vejam que, a partir do momento que eu tenho aqui essa fila, eu tenho que, o trabalho dela é o que? Remover o primeiro objeto. E não só remover, ele retorna. Tanto que se eu fizer aqui fila.remove, veja aqui, ó, retrieves and removes the head of this query. Ele obtém e remove quem está na ponta, né? Existe um outro comando que ele não sobe uma exceção, esqueci o nome do comando. Mas o remove, praticamente isso. Veja que aqui eu tenho o remove do collection e eu tenho o remove do query. É esse que a gente está falando. Então, se porventura eu fizer aqui remove, eu posso pegar este que eu estou removendo e colocar, por exemplo, dentro de algum outro objeto. Pois, afinal de contas, eu estou pegando o que está aqui. Ok? Vou até pegar aqui. Ó. Tá vendo esse verdinho? Eu tenho aqui a variável chamada número. Okay? Eu estou pegando este verde, removendo da lista e jogando para cá. Então, ele vai ficar aqui. O que era aqui sai da lista, que antes você tinha 6, agora tem 5. E aqui eu coloco ele na variável. Voltando aqui para o código, podem ver que se porventura eu fizer um sysout, não lembro se é sysout mesmo, e eu colocar aqui número, se eu der play, podem ver que saiu o número 1. Ok? Ele já removeu o número 1. Ah, mas isso não tem nada a ver. Ó, querem ver? Eu vou colocar aqui, por exemplo, o tamanho da fila. Fila.size. Com este comando aqui, eu vejo qual que é o tamanho da fila. Veja que eu removi, coloquei ele aqui no número e vou dar play novamente. E veja que ele tem somente 2. Eu removi da ponta, coloquei ele numa outra variável e a variável fila, neste caso, agora somente tem 2, pois afinal de contas, o primeiro, a ponta dele, eu removi. Beleza? Este é uma implementação, né, de um método para você poder criar uma variável, poder criar uma estrutura que age igual uma fila, que é uma fila, né? Beleza? Espero ter entendido, espero ter gostado. Se gostou, curte, compartilha. E assina o canal se porventura você ainda não é inscrito. Beleza, pessoal? Até a próxima aula.